3, 2, 1, gravando. Fala galera do meu canal, pra quem não me conhece, meu nome é Wallace Natan e hoje eu moro no Canadá. Faz 13 anos que eu saí de casa e eu resolvi fazer uma série pra vocês com 13 anos, 13 vídeos e 13 coisas que aconteceu durante toda essa minha trajetória até chegar aqui no Canadá. Espero que com esse vídeo eu consiga motivar alguém, que eu consiga trazer um pouco de esperança, porque às vezes as pessoas devem estar passando por alguma coisa, pensando em desistir, achando que não vai ter jeito, e aí às vezes escuto uma história dessa, que eu passei por tantas coisas e aqui estou, e eu espero de coração que eu consiga motivar alguém com essa história. Então, para vocês entenderem um pouco da minha história, eu vou começar desde o início, desde do começo. Eu não vou tocar muito nos assuntos muitos familiares, muitos particulares, porque tem muitas feridas, tem muitas pessoas envolvidas, e acaba que eu não quero tocar nesse assunto. Eu acho que é uma coisa que já passou, é uma coisa que já me doeu muito, é uma coisa que já me fez chorar muito, é uma coisa que já me atrasou muito e eu não quero tocar. Mesmo realmente de quando eu saí de casa, de quando teve a decisão. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava chegando da minha escola, eu acho que eu já estava terminando o, o terceiro o terceiro ano do ensino médio e quando a minha madrasta estava no telefone. Eu lembro muito dessa cena, muito, 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 muito dessa cena, que, que ela estava no telefone falando com a filha dela, minha irmã de criação, e a minha irmã de criação pegou e perguntou se tinha alguém para ir morar com ela em Fortaleza. E deixa eu pensar. Posso continuar? Então, e essa minha irmã de criação estava com ela no telefone e ela falando que queria alguém que fosse morar com ela em Fortaleza, porque ela morava ela junto com o marido e os dois filhos. E eu prontamente quis ir para Fortaleza, né? Porque eu estava passando pelo momento lá no Maranhão que eu tinha um destino, né? Eu não venho de uma família paupérrima, mas também eu não venho de uma família com muitas condições. Então, o meu destino era terminar o terceiro grau ou ir trabalhar em algum supermercado, não que eu estou desmerecendo a profissão, lógico que não. Tentar uma faculdade, mas seria uma coisa assim que poderia estar muito longe da minha realidade na época. E eu lembro que eu não queria ter saído de São Luís, né? E eu nem falei, né, que eu sou de São Luís do Maranhão, nasci lá. Eu não queria ter saído de São Luís, mas antes de ir embora para Fortaleza, eu tentei por várias vezes conseguir algum emprego. Eu ia no Cine, não sei se vocês conhecem o Cine, é um lugar que, que tem várias vagas de emprego. Só que eu ia e não achava nenhum emprego. E aí eu falei, né, quando veio o convite de ir embora para Fortaleza, eu falei, não, eu vou tentar procurar emprego por um mês. Se eu não achar emprego por um mês aqui em São Luís, eu vou para Fortaleza. Lá em São Luís, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu trabalhava numa mercearia, numa quitanda, num comércio local de bairro. E lá eu fazia entrega de gás, eu ganhava R$ 1 por cada gás que eu entregava. E eu trabalhava em outro comércio também, entregando cerveja, trabalhando no balcão, no caixa do estabelecimento, e eu ganhava R$ 4. Era a minha diária, R$ 4 por dia eu ganhava. Então, eu tentava me virar de todas as maneiras. Eu catava ferro velho. Teve um tempo da minha infância que eu fazia muito isso. Eu catava latinha. Às vezes eu achava um concreto com ferro dentro. Eu quebrava esse concreto até sair o ferro. Então eu tentava me virar. Como eu disse, a minha família não era paupérrima, mas não tinha muita condição. Então, tipo assim, toda vida que eu pedia alguma coisa pro meu pai, ele colocava mil e uma dificuldade e acabava que eu ficava sem paciência de ficar pedindo e disse assim, então eu vou ter que ir atrás. E eu sempre fui. Chegou
A época, depois de um mês que eu comecei a procurar emprego, que eu vi que não teria jeito de arranjar emprego lá em São Luís, eu pedi para minha prima, né, que ela comprasse uma, uma passagem para mim de ônibus, que eu acho que de São Luís para Fortaleza de ônibus são exatamente 16, 18 horas de viagem. E eu lembro o valor exato da passagem, que foi R$ 104,25. E aí ela comprou a passagem de ônibus no cartão dela, outro avião. Aí ela comprou a passagem do ônibus no cartão dela. E eu lembro que eu tinha, ou eu não sei se meu pai que me deu, não lembro exatamente, que eu tinha somente R$ 35. Tanto que as pessoas me perguntam muito, aonde eu vou em entrevistas eu falo que hoje eu conheço muitos países, que eu tive muita experiência por conta desses R$ 35. Porque foram justamente essa minha passagem de ônibus, esses R$ 35 e a minha coragem que me trouxe até aqui no Canadá. E eu lembro que no dia 8 de agosto de 2010, por volta ali de meio-dia, 1 hora da tarde, foi quando eu saí de casa para ir para a rodoviária. Teve uma cena que me marcou muito, que foi a cena da minha tia. A minha tia, ela foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Em primeiro lugar, primeiramente Deus, e depois aqui na Terra foi a minha tia. Ela foi uma pessoa assim, ela é uma pessoa que ela ainda é viva, graças a Deus. Ela foi uma pessoa altamente essencial, tanto na minha infância quanto na minha adolescência. Hoje eu devo muito a ela. Eu acredito que tipo, 70% a pessoa tem caráter, a pessoa nasce com ele, mas os outros 30% eles são feitos por educação na escola, pelos familiares, e esses 30% pela pessoa que eu sou, eu devo muito à minha tia. Ela sempre foi minha defensora, sabe, na infância, sempre foi a que me ajudou em tudo. E, e antes de ir embora, na minha infância toda, eu sempre esperava ela vir da escola para casa dela, e a gente morava num bairro lá em São Luís que tinha muita ladeira. E aí eu sempre ficava num banquinho que tinha perto da casa dela, e quando eu avistava ela vindo na ladeira, aí eu ia no encontro dela, bem no sol quente, eu consigo sentir a quentura das pastas dela da escola, sabe? Eu consigo sentir o cheiro do perfume dela, o cheiro do protetor. Eu consigo sentir isso, isso é muito vivo. E quando eu fui embora para Fortaleza, que eu vi essa cena da minha tia descendo a ladeira, aquilo ali para mim foi assim uma resposta muito grande, sabe? Porque aquela cena, ela sempre foi na minha infância, na minha vida toda, como uma cena de refúgio, como uma cena de acalento, como uma cena de carinho. E eu lembro que eu pedi pro meu pai parar o carro, e eu fui e abracei minha tia, e ela disse que tudo ia dar certo, que ela estava muito triste pela a minha ida, mas sabia que seria para o meu bem. Tanto que essa cena, ela me marca muito. Depois eu tive sonhos com essa cena, porque foi uma cena que me marcou muito, foi a certeza. E quando eu tomei a decisão, que quando eu saí do Maranhão, eu disse, eu não vou voltar. Porque tinha gente que falava, mas ele vai, mas ele não vai conseguir, ele vai voltar. E eu fiz a promessa para mim mesmo. Eu sabia de todas as coisas que eu iria passar, eu sabia que eu ia passar fome, eu sabia que eu ia passar dificuldade, eu sabia que eu ia sentir saudade, eu sabia de tudo que eu iria passar. Mas eu prometi para mim mesmo que eu não iria voltar.